Bem-vindo a mais uma história, onde um ex-oficial de justiça em um tribunal de habitação transformou sua experiência em uma luta épica contra um proprietário despreparado e uma batalha que culminou em uma vitória surpreendente e lucrativa. Esse texto será um pouco longo, pois precisa de contexto. Vou acrescentar muitas informações para facilitar a compreensão. Colocarei onde a história propriamente dita começa, caso alguém queira pular a introdução. Detalhes menores podem não ser completamente precisos, pois não tenho interesse em um revival desse conflito em nenhum nível. Eu venci completamente, e qualquer ressurreição pode apenas manchar a experiência. Começaremos observando que passei cerca de 20 anos trabalhando com segurança. Durante esse período, trabalhei em vários tipos de segurança em diferentes locais. O que importa para essa história foi o tempo que passei no Tribunal de Habitação para Locação em uma grande cidade, como uma espécie de oficial de justiça. Para quem não sabe o que é isso, pense em uma sala de tribunal, em uma grande cidade de qualquer forma. Em uma cidade menor, provavelmente será uma sala de eventos em um hotel ou centro comunitário, como você vê na televisão, mas com menos formalidade e um árbitro em vez de um juiz. Funcionalmente, eles são a mesma coisa para proprietários e inquilinos, mas definitivamente não são a mesma coisa. Esse lugar lida exclusivamente com disputas entre proprietários e inquilinos, e é o único lugar para resolver essas questões. Observe que eu não era um oficial de justiça e não era um tribunal, mas esses termos descrevem a situação e meu papel nela de maneira bastante precisa. Trabalhei no Tribunal de Habitação para Locação por 2 anos. Foi no início da minha carreira em segurança, quando eu tinha cerca de 18 a 20 anos. Sendo uma grande cidade, a quantidade de casos que acompanhei era além da minha capacidade de contar. Eu vi tudo o que havia para ver. Ninguém é capaz de me surpreender com uma história, porque já vi todas elas. Em detalhes, já que uma das minhas funções secundárias era garantir que todas as partes tivessem cópias de todas as evidências apresentadas. Fiz muitas cópias e sempre li e inspecionei tudo que copiava para garantir que nada fosse cortado ou ficasse ilegível. Quando parei de trabalhar lá, provavelmente sabia como tudo funcionava bem o suficiente para ser um árbitro eu mesmo. Bem, não obviamente, mas certamente não precisaria de um advogado caso precisasse ir lá. Eu também tinha um conhecimento íntimo sobre como o sistema funcionava, além das regras propriamente ditas. Por exemplo, os árbitros sempre davam uma pequena margem de manobra para quem se representava, em comparação a quem tinha um advogado, ou como os árbitros ficavam irritados quando uma das partes falava fora de hora. Sério, não faça isso. Avançando quase uma década. Eu deixei a cidade e estou em uma cidade bastante grande na mesma província, as mesmas leis para inquilinos. Tenho alguns colegas de quarto em uma casa geminada de tamanho razoável. Nos damos bem, mas há um problema. Só eu posso emitir cheques, e nossos dias de pagamento não coincidem. Então sou eu quem paga o aluguel, e geralmente não posso fazê-lo no dia primeiro, porque os colegas de quarto geralmente não pagam tudo a tempo. Avisamos o proprietário que podemos nos atrasar 1 ou 2 dias, mas sempre teremos o pagamento até o dia 3, no mais tardar. Eles não têm problema com isso. Eu conversei com eles pessoalmente. Por cerca de 1 ano, isso funcionava bem. Não houve reclamações do proprietário, porque mesmo que frequentemente nos atrasássemos 1 ou 2 dias, sempre pagávamos. Também éramos bastante quietos e não prejudicávamos a propriedade. Quase inquilinos modelo. Na verdade, não tenho ideia do porquê, mas um dia isso mudou. Suspeito que uma pessoa diferente na empresa começou a supervisionar a região. Em um belo dia, de repente, recebemos uma intimação para o Tribunal de Habitação para Locação, doravante referido como RHT, no dia 2 do mês por não pagamento do aluguel. Isso na verdade não leva a um processo, porque pagamos no mesmo dia. Mas agora temos que pagar a taxa de aplicação que o proprietário pagou para emitir a intimação. Reclamei para o vizinho, que também era o superintendente, e eventualmente ouvi de volta que o contato deles na empresa agora exigia o pagamento até o dia 1º, sem exceções. Bem, isso realmente não funcionava para nós. Então, provavelmente tivemos que pagar essa taxa 15, 20 vezes nos próximos 2 anos. Eu poderia ter ido ao tribunal por isso, mas estávamos tecnicamente sem uma base para nos defender, e eu sabia disso.
Talvez se eu fosse a tribunal o suficiente conseguisse acusá-los de assédio, mas não tinha tempo para isso, e meus colegas de quarto não se importavam. Depois de dividido entre todos nós, a taxa não era um desincentivo suficiente para mudar nosso comportamento, então aceitamos. Se esse fosse o único problema, não haveria muita história. Por volta da mesma época em que a margem de atraso do aluguel desapareceu, também o fez a manutenção obrigatória. Não vou listar tudo que deu errado e não foi consertado. Você terá uma ideia razoável no final. Sofremos com isso. Estávamos todos trabalhando horas demais com um salário baixo demais para conseguir realmente fazer algo a respeito. Nos adaptamos. Mas depois de cerca de 2 anos, tudo desabou. Todos, exceto eu, se mudaram por várias razões em um período de 4 meses. Não vou entrar em detalhes sobre meus colegas de quarto, porque as coisas meio que explodiram por algumas razões diferentes que não têm a ver com isso. Não há razão para revirar esse assunto. Eu estava economizando há um tempo e consegui sair do meu emprego sem ter que imediatamente arrumar outro. Então, de repente, eu tinha muito tempo. Eu não queria ficar e pagar o aluguel sozinho ou ter que encontrar novos colegas de quarto com quem pudesse viver. E com minha experiência no RHT, sabia que tinha o proprietário na palma da minha mão. Então, fui atrás deles. Parei de pagar o aluguel. Para meu aborrecimento, não recebi uma intimação no primeiro mês, mas recebi no segundo. Então fui. Com uma infinidade de evidências meticulosamente documentadas sobre a falha em manter a propriedade e a entrada na propriedade sem notificação formal. Eu tinha uma cópia para o proprietário e uma cópia para o árbitro. Sei pela experiência que tecnicamente você deve fornecer as evidências à outra parte antes do tribunal, mas também sabia sobre a margem que um árbitro dava para aqueles que se representavam. Então não entreguei as evidências ao proprietário até que nosso caso entrasse em pauta. Um verdadeiro emboscada. Eles alegaram que foram surpreendidos, mas o árbitro apenas rejeitou o caso, me criticou um pouco e me disse para protocolar minha própria intimação, como eu deveria ter feito. Essa foi a vingança mesquinha. O proprietário e o advogado dirigiram 3 horas para chegar lá, para obter nada. Pior do que nada. Eu protocolei minha própria intimação e o grande dia chegou. Já se passaram cerca de 4 meses desde que parei de pagar o aluguel. Estou preparado para pagar, se perder, mas não acho que vou perder. Toda a situação não poderia ter sido melhor. Eu tinha 20, 30 páginas de evidências e cerca de 20 fotografias. Eles não tinham nada. Eles não tinham uma defesa real para o fato de o nosso aquecedor de água estar fora por 6 meses ou de não termos uma geladeira por 1 ano, apenas para mencionar 2 problemas graves. A defesa deles se baseava inteiramente no fato de estarmos atrasados com o aluguel, o que acabou funcionando contra eles, uma vez que isso fez o árbitro descobrir quantas vezes pagamos a taxa de aplicação e mentiras que não tinham evidência para sustentá-las. Eles até falaram sobre mim algumas vezes, e eu vi nos olhos dele, uma vez em que abri a boca para protestar durante a vez deles de falar, mas me forcei a ficar quieto com toda a força de vontade que eu tinha. Então só um gemido saiu. O árbitro me respeitou. Ele não tinha respeito pelo proprietário. Eu havia vencido em todos os aspectos possíveis. A única pergunta era, quanto? Foi mais do que eu jamais tinha visto. Ganhei 9 meses de aluguel grátis, e o proprietário foi ordenado a consertar tudo antes que o próximo mês acabasse, ou eu receberia ainda mais. Avisei que estaria saindo ao final do 8º mês e deixei no final do 9º. Como o proprietário nunca havia renovado o contrato, não precisei avisá-lo com os 3 meses de antecedência que o contrato especificava. Se você quer um número para colocar nisso, basicamente consegui um julgamento de $13.000 a meu favor, ajustado pela inflação e arredondado. Também fiz o proprietário e o advogado dirigirem 3 horas 2 vezes, apenas perder. A cara do proprietário estava tão vermelha no final que pensei que ele teria um ataque cardíaco, mas não teve. Tchau, Mark. Editando para esclarecer algumas coisas com base em perguntas. Também quero acrescentar, para os bons proprietários por aí, que eu sinto a sua dor. Meu tempo no RHT foi esclarecedor. Para cada proprietário ruim, há 10 inquilinos ruins, facilmente. Há um enorme debate a ter sobre todo esse assunto, mas eu só direi que simpatizo com os bons proprietários por aí. Não estou tentando pintar todos os proprietários como terríveis. Esse
É o único proprietário que já tive que foi tão inútil. Edit. Revisei minha estimativa da proporção com base em um pouco de pesquisa e alguns comentários, passando de 30 inquilinos por proprietário para 10. Provavelmente ainda estou errado, mas a disparidade entre o número de proprietários e inquilinos efetivamente requer que haja mais inquilinos ruins do que proprietários ruins, simplesmente porque há muitos mais inquilinos do que proprietários. Vou deixar assim e apenas implorar para que você não me destroce de nenhum dos lados. Estou intimamente ciente dos problemas que tanto bons proprietários quanto bons inquilinos enfrentam, e minha simpatia vai para ambos os lados. Esta foi nossa história do dia. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no nosso canal e curta este vídeo.